Estamos iniciando aqui uma live, né? Essa live, para quem não sabe, ela faz parte, né, da campanha de conscientização, né, da violência contra a pessoa idosa, que o SESC está fazendo em todo o Brasil, né? A gente iniciou essa campanha agora dia 15 de junho, né? Essa campanha ela faz parte das atividades do trabalho social com idosos, né, do SESC, que é um programa do SESC nacional, que acontece no Brasil inteiro há mais de 50 anos, tá? Hoje, na nossa live, essa é a primeira live da unidade SESC Niterói, né, que vai iniciar a campanha. A gente hoje está com a presença da Sandra Rabelo, né, que é especialista em gerontologia pela SBGG, né, na qual ela faz parte da mesa diretora desde 2000, correto, Sandra? 2018, 2020. A minha 2018, gestão até vai terminar amanhã. Coordenadora do curso de cuidadores de idosos da UNAT-UERJ, né, foi presidente do Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa na gestão de 2013 a 2015, né, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro desde 2000, é membro do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, coordenadora dos projetos de extensão da UNAT-UERJ, e foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa, do Direito do Idoso, de 2014 até 2016. Boa tarde, Sandra, obrigada pela sua presença. Bom, boa tarde a todos que estão aí com a gente. Boa tarde, Renata, querida. Eu queria primeiro agradecer a você o convite ao SESC. O SESC é uma instituição pioneira na questão da defesa, né, da participação social dos idosos, projetos magníficos, profissionais técnicos de competência inquestionável, um trabalho pelo Brasil todo, né, município mais distante desse país tem um SESC, e lá os idosos podem frequentar essa unidade do SESC e participar das atividades do SESC. Então, eu rendo as minhas homenagens ao SESC. O SESC é uma instituição valorosa, uma instituição que contribuiu muito para o envelhecimento no Brasil, e eu fiz parte de alguns momentos também interessantes do SESC, os 50 anos do SESC, eu estive lá em Bertioga. Foi realizado um documento dos 50 anos, né, com vários especialistas de todo o Brasil. Eu fui uma das convidadas, né, e nós estivemos lá no SESC de Bertioga, que é um SESC maravilhoso, uma cidade dentro de uma cidade, né, é uma cidade dentro de Bertioga, e movimenta a cidade de Bertioga, né. Então, passamos lá uma semana e fizemos esse dossiê do SESC, de 50 anos do SESC. Então, eu me sinto, assim, muito feliz de participar desse movimento que o SESC está desenvolvendo em defesa das pessoas idosas, combatendo a violência e a violação de direitos. E a você, Renata, que é uma grande amiga de muitos anos já, uma profissional, uma colega maravilhosa, também muito competente, né, carinhosa com os idosos, né, e atenciosa com esse segmento tão importante para a nossa sociedade, que são os idosos, pela contribuição que eles já deram para nós, as experiências que eles passam para a nossa vida, e para as pessoas de outra geração, né, nós somos uma geração mais madura, mas para os jovens, né, a relação entre avós e netos é uma relação bonita, né? Então, eu estou muito satisfeita de contribuir aqui com o projeto do SESC e à disposição para a nossa live. Mais uma vez, obrigada, Sandra. A gente está com 16 pessoas nos assistindo nesse momento, as pessoas vão entrando, né, aos poucos. Essa reflexão que a gente vai fazer hoje, né, na verdade, essa campanha do SESC, uma das bases da campanha foram as informações do Disque 100, né? De 2018, a gente conseguiu extrair que 78% das denúncias, né, de maus tratos, de violência contra a pessoa idosa, ela acontece dentro das suas residências, dentro das suas casas, né? E um outro dado também que a gente verificou foi que 60% das pessoas, das pessoas que praticam essa violência, né, dos suspeitos dessa violência, são pessoas próximas a esses idosos, né? E na sua maioria são familiares.
né? Como é que você vê essa questão? Porque, na verdade, a reflexão que eu faço é que a violência no Brasil ela é uma questão estrutural, né? Uhum, e ela acaba perpassando por diversos segmentos na sociedade, né? O LGBT, a mulher, né? O negro, o pobre, né? Essa reflexão criança e adolescente, né? Criança e adolescente, né? E o idoso ele acaba também fazendo parte dessa violência, né? Sim, Com o advento da pandemia, né, e do distanciamento social, o que a gente foi vinculado em diversas mídias, né, foi um aumento da questão da violência da pessoa idosa, até por conta do distanciamento social. Os idosos estão dentro das suas casas, né, com seus familiares, e aí está se falando muito nisso nesse momento, né, que se houve um aumento das denúncias dos casos da violência, né. Quando a gente fala em violência, Sandra, você melhor do que eu sabe disso, a violência ela se fala em vários aspectos, né? Quando se pensa em violência no primeiro momento, se pensa só na violência física, Isso. né? Mas tem a violência sexual do idoso, que pouco se fala, né? Porque tem uma outra questão intrínseca nisso, que é a questão de não se falar da sexualidade do idoso, então se pensa que o idoso não sofre violência sexual, mas ele sofre, né? A violência psicológica, a violência financeira, que também é uma violência que é pouco falada, né? São os próprios familiares que muitas vezes tomam o cartão desse idoso, os benefícios, a questão dos bens, né? A questão da negligência também, eu acredito, é uma violência, né? O idoso que não o idoso dependente, que muitas vezes não é lhe dado higiene, alimentação e o cuidado necessário, quando ele tem alguma questão e que se torna mais dependente desse cuidador e desse familiar, né? E essa questão da violência, na verdade, eu acho que ela sempre esteve aí, né? Acho que com o advento da pandemia e com a questão do ageísmo que veio junto dele, é uma coisa que a gente até vem discutindo dentro do TSI, dentro do trabalho social com idosos, né? Por conta das falas que tem se tido, né? Por conta da pandemia, da Covid-19, né? Que o idoso, o público, né? Mais vulnerável a essa pandemia. Houve até um momento de reflexão sobre até algumas brincadeiras de mau gosto que foram feitas na internet, né? Que é o idoso que é o culpado. Eu recebi até alguns relatos de idosos que foram até rechaçados na rua por conta assim, tá fazendo o que na rua, se você tinha que estar dentro de casa, né? A culpa dessa pandemia é sua, você está contaminando as pessoas e tudo mais. Então, acho que se trouxe várias reflexões nesse momento, junto com outras, né, que a gente também está tendo nesse momento, né? E aí vem a questão da violência estrutural, a questão da falta de direitos, o acesso à saúde. Nossa! Assim, a gente vai discorrer. Não faltam problemas. A gente ultrapassa até o tempo que a gente tem aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco desse panorama para a gente. Só para quem está nos assistindo, a gente vai ter 30 minutos de fala da Sandra, tá? Depois desses 30 minutos, eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Sandra. Pode ir. Valeu, Renata. Bom, eu queria começar minha fala lembrando da Maria Cecília Minaio. Maria Cecília Minaio, ela está agora aposentada, né? Mas ela desenvolveu um trabalho na Fiocruz muito importante para essa questão da violência, especialmente a violência contra a pessoa idosa. A Minaio, ela tipificou a violência contra a pessoa idosa e ela realizou vários tratados, né, e várias pesquisas e artigos publicados. Quem está assistindo a nossa live, né, e por acaso quiser aprofundar estudos na área da violência contra a pessoa idosa, vai identificar a Minaio como um pilar nesse processo. E a Minaio, ela foi a partir dos estudos da Minaio, lá no Claves, lá na Fiocruz, que começou o debate sobre a violência, entendeu? Então, quando a violência ainda era invisível, na verdade, ela, Renata, como você mesma disse, ela é invisível em todos os segmentos sociais, mas para o idoso ela é muito mais invisível, tá? Muito mais invisível, por quê? Porque os idosos não são agenda, não constituem um segmento de agenda do poder público, dos governos, né? Então, o envelhecimento ainda não é prioridade no Brasil, embora a gente tenha atravessado marcos, né, de
indicadores demográficos bastante significativos no Brasil, o envelhecimento no Brasil ainda não está valorizado como poderia e como deveria, ao contrário de outras sociedades mais desenvolvidas, né, onde o envelhecimento é respeitado, o envelhecimento tem espaço social e o envelhecimento tem direitos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa possibilidade, embora a gente tenha essa lei aqui, né, que é, essa lei aqui importante para a nossa existência, né, que é o Estatuto do Idoso, uma lei que foi sancionada em 2003, olha só quanto tempo, nós estamos em 2020, ela foi sancionada em 2003, há 17 anos. Essa lei ela conta com 118 artigos, do título 6º para frente da lei, a partir do artigo 93, a gente tem os artigos que vão trabalhar e aprofundar as questões de crime e violência contra a pessoa idosa. Então, a partir dos estudos da Minaio, depois em 2003 a gente tem o estatuto, e do estatuto para frente a gente regula os direitos da pessoa idosa numa rede de proteção e defesa, né? Que rede de proteção e defesa é essa? É constituída por alguns entes importantes. O Conselho Estadual do Idoso, que eu pertenço, é um dos entes. Os conselhos municipais, nos seus municípios, também representam essa defesa da pessoa idosa. O Ministério Público, um ente importantíssimo na garantia dos direitos da pessoa idosa. Em alguns municípios, a delegacia, né, nós temos delegacia aqui no estado do Rio de Janeiro, uma delegacia do idoso, né, administrada pela doutora Sueli Murar, né, que inclusive participa até de eventos do SESC, lá em Copacabana, na Constante Ramos. Mas outros municípios a gente não tem a delegacia especial, né, que é a delegacia para receber crimes e denúncias contra a pessoa idosa. Alguns estados do Brasil nem têm delegacia. Tem as distritais, mas não são delegacias especializadas. O que a gente quer é que delegacias especializadas tenham um corpo de profissionais preparado, treinado para atender a pessoa idosa. Por que eu estou falando isso, Renata? Porque as pessoas idosas elas têm dificuldade de denunciar o seu agressor. Como você mesma disse, né? O agressor, pelas estatísticas, pelas pesquisas, ele é um indivíduo que ele tem uma relação muito próxima com o idoso, tá? Porque gera expectativa de confiança nessa relação. E quando gera expectativa de confiança, o idoso se entrega a esse indivíduo, e esse indivíduo, por questões diversas, tá? Não estou aqui dizendo, né, que todo indivíduo que está se relacionando com o idoso é violador, não é isso, mas a possibilidade dessa relação recair para uma violência é possível. Por quê? E aí eu vou elencar os motivos. Ou esse idoso é um idoso fragilizado, que necessita de cuidados de forma integral, ou quase integral, ou esse idoso é um idoso que vive naquela família e ele é o provedor daquela família, né? Já que nós temos índices de desemprego alarmantes no nosso país. Agora, com a pandemia, a situação se agravou muito mais. Então, quem tem recursos para manutenção da vida? O idoso, que tem benefício, que tem aposentadoria, né? Que tem um recurso econômico que pode sustentar os membros da família. Em função disso, esses idosos passam a se tornar vítimas desse processo, porque as famílias precisam se manter e não tem como se manter e se apropriam dos recursos dos idosos para que elas possam se manter. E aí elas vão também para outro canal, que é o canal da possibilidade de se apoderar de outros bens, né? Ou
de outros recursos, como empréstimo consignado, que durante muito tempo, quando eu fui conselheira do Conselho Nacional, nós lutamos muito junto com a COBAP, né, que é uma instituição maravilhosa, né, Confederação de Aposentados e Pensionistas, nós lutamos muito para discutir com a rede bancária como se trabalha o empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado, você vai na tela do caixa eletrônico e você realiza o empréstimo consignado. Então, qualquer pessoa de posse do cartão do banco, do idoso e da senha, pode fazer um empréstimo consignado. Eu tenho vários casos na UNAT, assim, tá? De pessoas que tinham o seu cartão e o cartão caiu na mão de alguém da família, foi lá no caixa eletrônico, realizou um empréstimo, quando a pessoa, a idosa, o idoso foram receber seu benefício, não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro era uma bola de neve, né? Entrava o empréstimo, o idoso não sabia que tinha feito aquele empréstimo, ia gastando o cheque especial, esse cheque especial entrava também numa bola de neve de juros sobre juros, que nossos juros são muito altos aqui no Brasil, e quando esses idosos acordavam, estavam totalmente endividados, porque o banco já protestava o CPF deles. Então, Renata, são muitos casos, eu queria aqui apontar, antes da gente aprofundar um pouco mais o tema, ano passado foi lançado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro o dossiê idoso, tá? Quem tiver interesse, eu vou depois passar o link, o dossiê idoso do Instituto de Segurança Pública. E no dossiê idoso, nós temos alguns dados que eu gostaria, Renata, de democratizar aqui com os nossos participantes. Bom, no ano básico foi 2018, em 2018, para fazer o dossiê de 2019, nós utilizamos a base de dados de 2018. Foram 4.508 vítimas de ameaça, 3.476 vítimas de lesão corporal dolosa, 65,9% de ameaça, 61,3% das lesões corporais dolosas foi contra a pessoa idosa ou os idosos em casa, 54,4% dos autores das lesões corporais dolosas eram familiares ou conhecidos das vítimas, 63,9%, infelizmente, Renata, eram vítimas mulheres, né, do gênero feminino. Então, 63,9% são mulheres da violência. 25,5% são idosos e idosas com mais de 80 anos, que é a idade mais frágil, né, o processo de maior fragilidade do envelhecimento. 19,4% são viúvas que sofrem violência e 70,6% dos casos de crime, infelizmente, ocorrem em residência. Um quarto desses idosos foram vitimados por filhos ou filhas. 452 pessoas vítimas idosas de extorsão, o que configura pela base de dados de 64,8% desse total. Estelionato foram 9.881 vítimas idosas que sofreram estelionato, então a gente tem um percentual de 28% dessa população. 3.723 pessoas idosas foram vítimas de furto de transeuntes, né? E 70% desses 3.000 foram mulheres que sofreram essa violência. Então, o que isso significa, né, Renata? Que os índices estão alarmantes. Infelizmente, na fase da pandemia e do isolamento social, cresceu sim, porque os idosos estão dentro de casa e por serem, né, um público mais fragilizado da doença, é necessário que exista, né, um protocolo específico para a população idosa. E, em consequência disso, a família não vem dando, Renata, e aí eu posso dizer de verdade, porque aí no segundo momento eu vou explicar a você por quê, a família não vem colaborando
para a proteção do idoso nesse processo da pandemia. Não vem assistindo as pessoas idosas como se deve assistir, como vários protocolos da Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde já definiram e publicaram, para que as famílias possam proteger melhor as pessoas idosas e realizar algumas tarefas para essas pessoas, para que elas não estejam vulneráveis, né, nas ruas para se contaminar. Então, alguns processos devem ser, na pandemia, realizados pelos familiares, e os familiares não estão colaborando nesse momento, não estão assistindo os idosos nesse momento, e aí eu digo para você por que eu estou tirando esses dados todos. Porque o NAT, o ERJ, né, como a Andrea falou, como a Renata disse, né, eu sou da coordenadora de extensão da UNAT, o ERJ, né, a UNAT é um grande projeto de extensão, assim, bem parecido com o SESC, né, na sua essência. É um projeto de extensão que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro já realiza há 27 anos, e esse projeto de extensão que se configura na coordenação de extensão minha, né, por isso que eu tenho esse trabalho efetuado para os idosos com proteção, defesa, direitos contra a violação. Nós instituímos no ano de 2018, Renata, um projeto chamado Plantão Informativo dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse projeto, a gente, 2 vezes na semana, tem uma bolsista de serviço social que atende as pessoas que nos procuram com a intenção de denunciar ou de procurar seus direitos na rede. E nessa pandemia, nós disponibilizamos, através da UERJ, também da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, foi publicado em rede social, que estaríamos atendendo os idosos em horários, né, definidos, mas no momento da pandemia, para auxiliá-los nesse processo. E a surpresa foi, Renata, que eu disponibilizei, inclusive, meu telefone particular. Eu recebia, em média, 3 ligações no meu celular por dia de idosos ou de amigos de idosos que queriam denunciar violência, maus tratos, né, negligência contra idosos por parte da família, nesse processo da pandemia. Então, eu até depois vou deixar o e-mail do nosso atendimento para quem tiver interesse, e também o telefone do Ministério Público, né, que é um telefone importante para denúncia. O Ministério Público tem uma ouvidoria que recebe denúncias e dá encaminhamento a essas denúncias para que as pessoas possam se proteger, né? Vale dizer, Renata, que quando a gente fala em denunciar violação e violência, a gente não está querendo dizer que as pessoas vão para a cadeia, a gente quer dizer que as pessoas têm que respeitar a legislação que protege a pessoa idosa. E mais do que isso, né, respeitar o social, né, respeitar a relação entre pessoas, né, ou seja, criança, adolescente, pessoa idosa, né, LGBT, pessoas negras, pessoas de qualquer etnia que convivam em nossa sociedade. O Brasil sempre teve uma tradição de ser um país com diversidade na cultura e nas relações sociais. Por que agora que a gente vai voltar para trás? Por que a gente não vai dar o exemplo para o mundo, né, quando a gente teve um fato tão violento e triste nos Estados Unidos, a morte de um homem negro, de frente das câmeras, né, para todo mundo ver, e por que a gente vai seguir maus exemplos? Então, vamos seguir bons exemplos, e como eu e como você, que também é uma lutadora dos idosos, tanto quanto eu, nós devemos exaltar esse segmento, porque tanto eu já sou idosa, tá? Mas você não é ainda, mas vai ser, claro, em breve mais ou menos, né, assim. Mas o fato é que vai ser, isso é que é importante. O fato de envelhecer, chegar na velhice, gente, é um prêmio. As pessoas têm que entender isso, Renata. Que quando a gente chega na velhice, oba, uhul, cheguei lá na marca da vitória, né? Não fiquei no caminho. Vamos pensar quantas pessoas morreram com Covid, né? Jovens, velhos ou moços. Então, a gente vai buscar a velhice e viver bem, viver feliz, e viver no meio familiar
sendo protegido pela família e tendo o amor dessa família. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva de que a família deve acolher seus idosos, respeitá-los, tratá-los com carinho e segurança. Então, eu queria dizer, Renata, que dentro do Estatuto do Idoso, infelizmente, existem artigos muito importantes que estão baseados no marco legal, né, e no judiciário, mas que ainda o envelhecimento é preterido, vamos dizer assim, né? Então, assim, uma pessoa idosa, Renata, para conquistar um direito de violação, eu tenho esse dado, porque atendi muitos idosos e encaminhei para o judiciário, só foram receber os benefícios ou a justiça da lei depois que morreram. Então, como a nossa lei é muito, né, anda devagar, o envelhecimento anda muito rápido e a lei anda devagar, a gente precisa entrar em consonância aí, legislação e direitos, né, para a gente conseguir contemplar os idosos em seus direitos. Então, essa data que você inicia no projeto do SESC é de muita importância para dar voz aos idosos. Primeiro que no SESC os idosos têm voz, isso é ótimo, mas que através de um canal como esse da internet, agora a gente tem conseguido, né, a pandemia nos possibilitou de que a gente converse com as pessoas, converse com quem a gente nem conhece, a gente possa difundir os direitos da pessoa idosa em todos os seus aspectos, para que, mais do que qualquer coisa, Renata, a gente empodere os idosos. Os idosos têm que ter força para lutar pelos seus direitos, tem que ter força para ir em busca dos seus direitos, tem que ter garra para continuar firme na luta, não tem que fraquejar, sabe? Ah, mas eu sou idosa, eu sou fraquinha. Não, não é não, você é uma pessoa viva. Então, você viveu mais, tem experiência, está viva, por isso você merece ser feliz. Então, é um pouco do meu recado, Renata. E aí, fala mais um pouco também, né? Eu não sei como é que as pessoas estão vendo aí a nossa live, mas eu ia também agradecer a quem está nos vendo e dizer que, de qualquer forma, mesmo o Brasil ainda não considerando o envelhecimento como prioritário dentro das políticas públicas, né? Porque nós temos políticas maravilhosas, né, Renata? Muito boas. A política da mulher é maravilhosa, é exemplar, é fantástica, né? A política da criança e adolescente, inclusive o ECA está completando 30 anos de ECA, né? Então, isso é muito importante. 30 anos de ECA. Antes dos 30 anos, as crianças e adolescentes eram maltratados. Ainda são, mas sem uma lei, né, que os protegesse. Hoje não é bem assim, né? Vai para o judicializar e a pessoa vai cumprir pena, entende? No ECA é diferente, né? O ECA tem uma potência. A política de mulheres também tem potência. E a política LGBT está ganhando muito cenário, né? Nós tivemos aí domingo, né? Foi a parada LGBT, então o movimento no mundo inteiro, um movimento de pessoas aguerridas, pessoas que querem se posicionar e querem defender sua causa. E no envelhecimento a gente tem a maior fragilidade, porque a gente quer que os idosos estejam com a gente nessa luta, e os idosos se sentem muito frágeis em poder perpetuar essa luta tão importante criada pela Lei 10.741 de 2003. Então, eu queria passar esse recado, Renata, para as pessoas idosas que estão vendo a gente, de que elas se mantenham firme, forte, para que a gente cresça esse movimento dos cabeça branca, está lá na bibliografia, na literatura no Brasil, né, quando foi criada a Política Nacional do Idoso, quem defendeu a Política Nacional do Idoso foram os idosos, que, junto com a COBAP, invadiram o Congresso Nacional e foram atrás dessa política nacional que estava lá rolando na gaveta de alguém. Daí ela saiu, o SESC também participou disso, o SESC participou da elaboração dessa política, e saiu para se tornar a Política Nacional do Idoso, que é a primeira lei que garantiu direitos sociais. Se a gente hoje tem o SESC muito bem montado, se a gente tem a UNAT muito bem montada,
Tá lá na Política Nacional do Idoso, na Lei 8842 de 1994. Por quê? Porque foi uma luta dos idosos junto com a COBAP para criar essa lei e para fazer o envelhecimento ganhar visibilidade. Então, isso é muito importante. Sim, com certeza. Mas nesse aspecto, você falou de todos os grupos, né, que têm se posicionado perante seus direitos, né, na luta dos seus direitos. O que você acha que leva a falta, né, de posicionamento dos idosos, né, perante essa questão, né, de lutar pelos seus direitos, né, de estar na linha de frente? Né? Você acha que isso tem a ver com a questão do esvaziamento dos movimentos sociais, ou mesmo uma questão mesmo do fortalecimento de estereótipos, né? Como você mesma falou, do idoso ser frágil, eu sou idoso, essa minha fase já passou, agora eu me aposentei, tem muito esse discurso, eu me aposentei e agora eu quero ficar só me divertindo, viajando, não quero me envolver com nada disso, né? Você acha que tem a ver com isso, né? Até a questão mesmo que a sociedade também coloca isso, né? A questão do ageísmo, né? Da pessoa de valorização do jovem, né? Você é valorizado e a partir daqui não. A partir daqui o seu lugar é outro. O seu lugar é ficar quietinho, é passear, né? É curtir a velhice e não se envolver com determinadas questões. Você acha que tem a ver com isso? Olha, Renata, de novo vou começar também com uma outra escritora que escreve também sobre envelhecimento, e ela tem um livro chamado Os Idosos São os Outros, que é a juíza Andréa Pachá. Então, a juíza Andréa Pachá escreveu esse livro chamado Os Idosos São os Outros. E nesse contexto, nessa reflexão, é um pouco de tudo isso que você colocou. Porque como a sociedade não se vê envelhecendo, né, não se vê num processo de envelhecimento, os idosos são os outros. Eu não sou idosa, os idosos são os outros. Eu não vou me ver idosa, quer dizer, eu não tenho ainda condições, né, de diversas reflexões aí somadas, não tenho ainda a apropriação do processo de envelhecimento para a percepção da velhice. Tanto que as pessoas não se percebem envelhecendo. Elas não se mas elas estão, só que elas não percebem, né? Porque o processo é um processo contínuo, então as pessoas não se percebem envelhecendo. Essa questão de valorizar a juventude vem da nossa história no Brasil, porque há 50 anos atrás, o Brasil realmente era um país de jovens, né? O Brasil, a grande, né, base piramidal do Brasil era de jovens, né? Chegar à velhice era assim para heróis, né? Chegarem à velhice, tanto que a expectativa de vida nos anos 60 era de 50 anos, né? Nos anos 50, mais ou menos 50,8. Então, as pessoas não tinham, né, longevidade. Com as políticas públicas, aí eu quero exaltar o SUS. SUS! Viva o nosso SUS! Gente, vamos fortalecer o SUS! Por favor, galera, o SUS existe e ele é forte, é uma das melhores políticas de saúde do mundo. Então, nos anos 90, a gente tem o advento do SUS, que democratizou a saúde em todas as instâncias do país, para todos os segmentos sociais. Com isso, o envelhecimento ganha o cenário, porque vai se trabalhar políticas de saúde da pessoa idosa, especificamente para a pessoa idosa, e a pessoa idosa vai ganhando longevidade, qualidade de vida, somado já a um trabalho do SESC, né, anterior, que já vinha trabalhando nessa participação social da pessoa idosa. Tudo isso fez com que as pessoas idosas realmente ganhassem, né, visibilidade, mas não visibilidade como a gente espera, né? Por quê? Porque, como volto a dizer, Andréa Pachá diz no livro dela, os idosos são os outros. A sociedade não tem ainda consciência do envelhecimento. Então, vem a questão do ageísmo, vem esse preconceito que foi difundido na pandemia, né, que os idosos eram os causadores do Covid-19, se os idosos saíssem à rua, transmitiriam Covid para as pessoas, então eles tinham mesmo que ficar em casa.
mas ficar em casa de uma forma ruim, não é a forma que a gente está esperando e preconizando, né? Que é ficar em casa protegido para não pegar a doença, e aí idoso, jovem, maduro, quem for, né? Então, queriam confinar os idosos e prenderem os idosos de qualquer maneira, mas culpabilizando os idosos de um mal, né, que veio de outra esfera, né, trazido de um outro país, uma pandemia, né, que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde pública, portanto, todos nós temos que organizar os nossos procedimentos de higiene sanitária, de relacionamento entre nós, né, comunidade social que somos, né, para que a gente proteja a gente e os outros, que a gente tem que proteger a gente e proteger as outras pessoas. E, em função disso, vem essas falas que você colocou. Por exemplo, 70 anos é facultativo o voto. A pessoa idosa não precisa mais votar. Então, as pessoas não precisam votar, mas elas estão vivendo. Os governos estão aí, elas serão atingidas por governos ruins, com 70, com 80, com 90 ou com 100. Então, as pessoas, eu me lembro da minha mãe votou até os 82 anos, ela queria votar. Eu levava a minha mãe com todo o sacrifício do mundo, ela votava lá em Laranjeiras, no colégio, lá na subida do Cosme Velho, mas ela queria votar. E eu vejo alguns idosos muito jovens, né? Os de 70 anos a gente considera jovens, porque a gente tem agora os idosos jovens de 60, né? Que são os idosos jovens mesmo, contemporâneos, e os de 70 ficaram idosos maduros, né? E os 80 a mais, porque a lei, o estatuto foi emendado no seu artigo 3º, né? Garante 80 a mais, e os 80 a mais, sim, que aí é a velhice mais longeva. Mas aí, quando a gente escuta dos idosos com 70 anos dizerem que não querem mais votar porque não tem mais nada a ver com isso, estão aposentados, eu fico questionando, Renata, por que não tem mais a ver com isso? Recebe benefício, participa de SESC, de UNAT, né? Vai à feira, vai na farmácia comprar remédio, né? Vai viajar. Por que não tem que votar? Então, é uma questão que nós temos que discutir com maior profundidade e poder mudar esse quadro, né, de participação em todos os setores da sociedade, para aí sim os idosos ganharem voz, ganharem força e mudarem, né, votarem em gente decente, em gente honesta, em gente que luta pelos direitos, em gente que vai transformar a sociedade para melhor. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, além disso, a gente também tem que buscar, dentro das nossas ações, eu falo, o SESC especificamente já tem um trabalho que a gente tem realizado sobre isso, sobre a questão das atividades intergeracionais, né? Porque a gente também tem que trabalhar o jovem para essa velhice, né? Todos nós, como você mesma falou, a gente pretende envelhecer, né? Envelhecer é bom, né? A gente tem que tirar esse estereótipo de envelhecer ruim. Envelhecer é bom, envelhecer é uma vitória, né? Você chegar até 80 a mais, você é um vencedor, né? Isso é maravilhoso, é uma estrada de experiência, né? E a gente também tem que preparar o jovem para entrar nessa discussão também, porque se ele vai envelhecer, as políticas também são para ele em algum momento. Claro. Né? Não é só para o idoso, o idoso, né? Mas a gente já milita nessa área já tem um tempo, mas o jovem também tem que pensar que isso é o futuro dele lá na frente, né? A garantia de direitos, né? Para que lá na frente ele possa ter um bom envelhecimento, um envelhecimento de qualidade, né? De qualidade. Um mínimo de garantia de direitos, né? Exato. E como você disse mesmo, você falou a palavra qualidade. Quando a gente busca e consegue obter um envelhecimento de qualidade, Renata, significa que as políticas públicas estão funcionando. É esse o nosso objetivo. Sim, com certeza. Certeza. Sandra, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Eu já vou abrir para as perguntas, porque senão a gente vai acabar se adiantando da hora combinada, né? A gente está com 42 participantes no momento, né? As pessoas estão elogiando bastante, a gente tem a participação grande do grupo de TSI, né? Da Unidade de Niterói, obrigada. Que bom. Vocês também, estão participando. Eu vou iniciar com uma pergunta, eu vou colocar aqui na tela para você. Você está vendo? Tá, estou vendo. Bom, muito aprendizado, né? Esse debate, muito obrigada.
a pergunta de como fica a questão do cuidado para idosos LGBT, ótimo, pensando que dentro da própria legislação vou estar desse grupo, a família é um dos responsáveis pelo seu cuidado, e muitas vezes o grupo LGBT sofre com rupturas com a família durante... Nossa, tudo! Olha, não sei quem é a pessoa, né, mas parabéns pela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, o Rio de Janeiro está um pouco atrasado com a política transversal dos direitos da pessoa idosa, o nosso Estatuto do Idoso, com os direitos LGBT, está atrasado. Em São Paulo, já existe um movimento bem forte em São Paulo, que já trabalha as questões da comunidade LGBT para o envelhecimento. São Paulo já está fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas nós aqui no Rio ainda não temos nenhum trabalho que ganhou visibilidade a ponto da gente fazer uma interlocução com a comunidade LGBT e os direitos no envelhecimento. Então, é um fato importante, né? Ou seja, a pessoa LGBT vai envelhecer como qualquer pessoa vai envelhecer, né? E é importante que a sociedade e a família acolham, né, nesse momento, porque nós vamos ficar velhinhos e velhinhas e vamos precisar de cuidado, né, Renata? Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de cuidado. Não vai ficar maravilhoso assim, né? Você não vai ficar maravilhosa assim, nem eu vou ficar maravilhosa assim. Um dia a gente vai ficar de bengalinha, né? Vai ficar bem velhinha, com dificuldade de realizar atividades de vida diária, precisando de apoio de cuidador ou de familiar cuidador, para que a gente possa seguir em frente até a finitude. E eu acho que essa questão foi colocada pela pessoa que nos mandou essa pergunta maravilhosa. Isabel Barbosa. Isabel? Isabel Barbosa. Então, Isabel, eu acho que agora, junte-se a nós, Isabel, junte-se a nós para que nos congressos da vida e nos encontros e fóruns de debate de direitos da pessoa idosa, a gente possa traçar uma agenda da comunidade LGBT no envelhecimento e para o envelhecimento com dignidade e saúde. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui. Quero saber até que idade pagar os impostos. Judite, não tenho boa notícia para te dar. A gente paga até para morrer, né? Inclusive, né? Bom, é o seguinte, o que acontece? Com relação ao IPTU, os idosos têm abono de IPTU desde que tenham uma faixa econômica um pouco mais baixo. É dispensado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez em outros municípios tenham a mesma forma de conduzir esse processo, sejam dispensados de IPTU com dificuldades econômicas com mais de 65 anos, né? Com o imposto de renda também dá prioridade à restituição para as pessoas com mais de 65 anos. É o grupo que recebe primeiro restituição de imposto de renda. Em relação a outros impostos, infelizmente, nós não temos nenhum benefício para que a pessoa idosa possa obter esse benefício por ser pessoa idosa. Não temos, né? Nós temos a questão do transporte, que está aqui na lei, está no estatuto, né? No nosso estatuto, questão do transporte municipal, municipal não, né? Interestadual, municipal sim, mas para pessoa com 65 mais, né? Pessoas de 60 anos, no Rio de Janeiro e outras cidades não tem. Por quê? Porque não tem uma lei, né? Uma lei local que garanta gratuidade para as pessoas de 60 anos, então, de 60 a 64 e 11 meses. Então, as pessoas de 60 a 64 e 11 meses vão ter que aguardar completar 65 anos para terem acesso ao transporte público, no metrô, no trem, no ônibus, e em van também. Nos intermunicipais tem uma questão também complicada, porque são disponibilizadas 5 vagas nos ônibus, e essas pessoas idosas que precisam
fazer viagens, né? Elas têm que agendar com antecedência, e o que as empresas fazem? Elas dizem que não tem mais vaga. Ah, não tem mais vaga, não tem mais vaga, nunca tem vaga, né? E as pessoas ficam esperando horas, esperando dias para poder conseguir uma vaga para sair no horário que eles querem. Ainda tem essa, você não tem o direito de viajar no teu horário para a tua filha te esperar lá na cidade, te levar para casa, não. Tem que sair no horário que eles determinam. Então, os direitos ainda são difusos, ainda são muito complicados no nosso Brasil e ainda não dão garantia na totalidade para as pessoas que completam 60 anos. Você sabe que eu vou contar uma história. A minha irmã mora em Londres, né? Minha irmã esse ano completou 60 anos. Sabe o que aconteceu com a minha irmã, gente? O cartão de transporte dela chegou pelo correio. Com 60 anos. Pronto, chegou até aqui seu cartão. Vá passear de ônibus. E andar de ônibus em Londres custa caro, né, gente? Que é Libra, né? Então, não é barato. Transporte em Londres é muito caro. E a minha irmã já tem o cartão dela de transporte com 60 anos. Então, nos outros países desenvolvidos, o direito, ele é garantido, né? Ele é configurado à população, ele é de fato o direito. No nosso país, a gente tem que lutar para conquistar o direito. Ou então a gente tem que judicializar para conquistar o direito. O direito não vem ao nosso encontro, a gente é que tem que correr atrás do direito para ver se conquista esse direito. Por isso, Renata, que você colocou, e eu ratifico, população idosa, lute pelos seus direitos. O direito a ter o SESC é um direito maravilhoso. Eu adoro o SESC. Que quisera eu ter tempo para ir no SESC, eu sou idosa também, posso ir para lá, né? Usar os serviços, guarda uma vaga para mim lá em Niterói, tá? Mas eu ainda não tenho tempo, né? Porque eu trabalho muito, né? Porque eu sou dedicada à causa do envelhecimento, dou muita aula, não tenho esse tempo ainda que eu queria ter. Mas, gente, tem que sair da cadeira. Não é só para ir no SESC, não. É para ir no Conselho do Idoso, tá? É para ir nos fóruns de debate sobre direitos e políticas públicas de envelhecimento. É para ir para a rua dizer que o governador, o presidente ou o prefeito não estão fazendo o que devem fazer. É mais do que isso. É mais do que isso. Dá trabalho, mas só assim vão respeitar as pessoas idosas. Com certeza. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente está no momento aberto a perguntas e dúvidas. Tem algumas pessoas aqui parabenizando a live. Ai, que bárbaro, que legal, que bom. Nelly, né? Nelly? Nelly, né? Obrigada, viu? Obrigada. Olha, gente querida, muito bacana, viu? Contar com vocês. Nós precisamos realmente, gente, criar essa força. A Solange também, né? Isso é o que se espera de uma política melhor. Exatamente. A gente tem que cobrar das pessoas que estão no legislativo, que fazem a política. Tá? Que fazem a política, não. Quem faz a política somos nós. Eles só transformam em lei, né? Aquilo que a gente quer, eles transformam em lei, né? Mas a gente precisa fazer acontecer política e precisa criar novas políticas. A política, gente, pública, ela nasce dos movimentos sociais. Toda vez que a gente clama por mudança, a gente, sociedade civil, quando a gente clama por mudança, é hora de criar uma política pública. E aqueles caras que estão no legislativo só fazem os nossos empregados. A responsabilidade deles é transformar as nossas políticas em lei, para que nós, os filhos, os netos, os bisnetos, possam ter, de fato, acesso a essas políticas e dignidade para vivê-las. Então, a gente precisa, né, Renata? E nós que estamos à frente de um trabalho tão importante quanto esse, a luta pelos direitos da pessoa idosa,
a gente precisa, junto com os nossos grupos, né? Eu sei que você faz isso de forma exemplar, e eu também, junto com as minhas bolsistas, né? Você sabe, né? Tenho lá minhas bolsistas, aquele duro que eu dou, né? Não. Mas é para essas pessoas que vão se tornar profissionais da área, né? Social, uma área brilhante, né? A área que lida com a sociedade, lida com gente. Nada mais bonito do que lidar com pessoas, né? E a gente consegue ter essa possibilidade, né, Renata? Lidar com pessoas, para que essas pessoas que a gente está formando possam se fazer acontecer aquilo que a gente um dia sonhou. Você sonhou, né? Preconizar um trabalho importante na área do idoso, eu sonhei isso, e essas pessoas devem reproduzir o nosso exemplo, né? Que é um exemplo que nós damos, eu digo aí, eu e você, eu conheço você, e eu há 25 anos fazendo isso que eu faço, é um exemplo bom para que outras pessoas peguem a nossa bandeira e sigam o caminho, né, da defesa e da visibilidade da pessoa idosa. Porque um dia, né, Renata, eu vou chegar para uma assistente social, né, velhinha, eu lá nos 100, né, eu lá nos 100, eu vou chegar um dia para você e falar assim, assistente social Renata, por favor, me dê uma oportunidade para eu participar de um grupo. Porque um dia todos nós seremos velhos. Seremos velhos, não tem jeito. Não tem jeito, nós seremos velhos. É bom que as pessoas pensem nisso. Nós seremos velhos e precisaremos de pessoas tão bem qualificadas, pessoas responsáveis, profissionais exemplares, que abram também as fronteiras para nós, assim como nós estamos abrindo para os idosos que vivem hoje, né, com a gente, convivem com a gente nessa sociedade brasileira, né? Verdade. Sandra, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Tá. Essa pergunta é da Ana Luísa Bento, tá? Ana Luísa? Ana Luísa Bento. Ela gostaria de Tá. perguntar em que ponto deve-se contar e bater palma para o SUS. Aguardo 3 anos por uma cirurgia de catarata e há 1 ano por uma tomografia computadorizada de coluna. Estou com 75 anos, pago sempre particular para ter acesso a uma tomografia. Em Londres é outra história. Só temos no SESC essa preocupação com o idoso. Pois é, não, eu vou discordar de você, tá? Vou discordar pelo seguinte motivo. O seguro-saúde brasileiro, ele é um seguro-saúde tão bom quanto o seguro-saúde inglês, o HNS inglês, e o seguro-saúde cubano, que também é um seguro-saúde integral de qualidade para todos. O seguro-saúde, você lendo o seguro-saúde, que é a política do SUS, a Lei 8080, que foi sancionada em 1990, é uma das políticas mais bem elaboradas do Brasil. Ela cuida de todos os segmentos sociais, ela tem normas operacionais muito eficientes. O que acontece, inclusive, ela é a mais rica do Brasil, porque o maior orçamento do país é para a saúde. Antes da PEC 97, né, que foi a PEC no governo Temer, que reduziu os gastos em saúde em 20 anos. Né? Então, a gente teve uma redução drástica dos gastos de saúde. Mas antes da PEC, nós tínhamos o maior orçamento do Brasil era para a saúde. Aonde falha isso? Falha no gestor. Falha no gestor. Porque a saúde, ela é fundo a fundo. Ela é transferência do Fundo Nacional de Saúde para os estados e municípios. E aí ela transfere para o estado transfere para os municípios. Quando chega nos municípios, o gestor, que é aquele cara nada comprometido, né? Que na eleição eles são todos comprometidos, mas na hora de seguir a sua gestão acabou o compromisso com a sociedade, com a população local. Então, eles não querem nem mais atender ninguém nos seus gabinetes, fogem das greves, tratam mal os trabalhadores, tratam mal a população. E, de quebra, desviam o dinheiro da saúde.
desviam mesmo. Eu posso falar isso de verdade. Eu fui conselheira do Conselho Nacional, eu sou conselheira do Conselho Estadual. Então, desviam mesmo o dinheiro da saúde, tá? E, além de desviar, desmontam o serviço de saúde. Vide, nós temos aqui um exemplo, eu vou dar para você um exemplo muito claro. Senhor Crivella desmontou o PAD. O PAD era o quê? O atendimento domiciliar às pessoas idosas. O PAD foi desmontado. Eu um dia participei de um programa de rádio que uma idosa diabética, já sem os membros inferiores, precisando dos remédios que o PAD entregava na casa dela, as caixinhas bonitinhas, vinha colher exame de sangue, tudo de urina, tudo bonitinho. Ela, idosa que mora sozinha numa comunidade, não tinha mais atendimento do PAD. Dependia de vizinhos da comunidade para ajudá-la, porque não tinha mais o PAD. Tá, mas para onde foi o dinheiro do PAD? Isso o prefeito não diz. E ele desmonta um serviço para idosos, na grande maioria, porque o PAD atende preferencialmente idosos e pessoas com deficiência ou pessoas acamadas. Então, o PAD foi totalmente desmontado nesse governo do prefeito atual do Rio de Janeiro. E outras políticas importantes que também sofreram redução de gastos para que as pessoas possam ter acesso a exames, atendimentos, internações. Então, é isso que eu quero te dizer, não é o SUS, não. O SUS é uma política exemplar. Agora, o gestor fica devendo. Tem mais uma pergunta aqui para na verdade, uma afirmação aqui para você, Sandra. Acho que o Brasil já avançou bastante na questão dos direitos, né, e do lazer dos idosos, mas ainda precisa de muito. Precisa, sim, tanto precisa que eu, Renata, e tantos outros colegas estamos aqui lutando para implementar aqui, volto, né, na minha lei maravilhosa, o Estatuto do Idoso. A gente quer implementar a lei, Estatuto do Idoso, em toda a sua instância, né? E a gente realmente ainda precisa de mais. Não tem uma política para idosos com demência, não existe no Brasil uma política para idosos com doenças cognitivas degenerativas, tá? Não existe um ambulatório específico na rede para isso. Então, é uma política que nós temos que buscar e é com as pessoas que estão nos assistindo, gente. Digo, todos ficarão velhos. E tomara que não com demência, porque se ficar velho, ainda por cima com demência, aí vocês já imaginaram qual é o cenário, tá? Não é dos melhores. Quando se pensa também, já que você abordou isso, acho que quando se pensa em programas e políticas para o idoso, acho que se pensa sempre no idoso ativo, né? Acho que a gente sempre acaba esquecendo dessa parcela do envelhecimento, exato, né? Exato. Do idoso que tem alguma questão, né? Porque nem todo mundo envelhece bem, tem pessoas que envelhecem, né? E tem a questão da dependência, né? A questão, comorbidades, né? As comorbidades, né? Tem o idoso que muitas vezes, por várias questões, isso também é um tema polêmico, além da questão da violência. É o idoso que acaba institucionalizado, né? O idoso que está nas ILPIs. Acho que a gente tem poucas políticas e programas, né? Públicos para esses idosos, né? Muitas vezes a maior. Você mesmo fez parte daquele documento que você fez, né? Que você fez o mapeamento das instituições radiais do Rio de Janeiro, né? Isso. E naquele documento mesmo, nessa época eu tive o privilégio de trabalhar com você, a gente pode ver que as instituições, né, que a população pode contar para poder ajuda, né? Infelizmente, às vezes, em alguns momentos, a família tem a necessidade de institucionalizar o seu idoso, nem toda a família que institucionaliza, isso é um ponto importante de se abordar, ela institucionaliza porque ela é má, né? Perversa, né? Ela institucionaliza porque às vezes há uma necessidade, né? Hoje a gente tem várias questões, mulher no mercado de trabalho, você não tem a questão do cuidador em casa, muitas vezes a família não tem condições financeiras de bancar um cuidador, porque um cuidador de verdade é caro, não é para qualquer família bancar isso, e muitas vezes ela tem que procurar esse serviço para colocar o seu idoso. Então, institucionalizar o idoso nem sempre é abandono, isso é um ponto importante de se abordar, e a gente tem pouquíssimas instituições públicas, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, né, que possam... Uma, né? Pública uma. Né?
que possa dar esse auxílio para essa família, né? A maioria delas é filantrópica. Exato. Né? Exatamente. Então, quando se pensa em envelhecimento, você não pensa no idoso que tem a comorbidade, você não pensa no idoso institucionalizado, você não pensa no envelhecimento invisível, que é outra questão do envelhecimento que eu tenho refletido muito sobre isso, que é o envelhecimento da população de rua, pouco se fala. Exato, pouco se fala. Né? Um outro tema polêmico é o envelhecimento do que está em sistema carcerário, que essas pessoas também envelhecem. Nossa, falam, né? complicadíssimo. No envelhecimento invisível, agora se vem discutindo bastante isso, a questão LGBTQI, mas não se falava também sobre isso. Eu, na minha experiência, em muitos momentos eu tive idosos, né? E é uma reflexão que eu faço sempre, é uma coisa que eu tenho até estudado bastante, dos idosos que às vezes voltam para o armário para poder ser aceitos em grupos de convivência, né? Como o do SESC, no qual eu atuo, mas como vários outros também, porque muitas vezes eles não são aceitos, ou até mesmo para eles poderem serem cuidados por suas famílias, que passaram a vida toda não aceitando a sua condição, né? Vamos dizer assim, e esse momento para eu envelheci, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, então eu tenho que voltar para o armário, né? Para eu poder ter o acesso, ter a mão, para minha família me estender a mão, porque se eu me mostrar no meu verdadeiro eu, talvez eu não tenha esse auxílio. Né? E aí, quando a gente pensa nessas políticas, a gente não fala dessas telas do envelhecimento, as singularidades do envelhecimento. Né? Quando se pensa em envelhecimento, tem um senso comum, mas o envelhecimento também tem suas singularidades, né? Que precisam ser pensadas também. É verdade. E vale dizer, né, Renata, que a questão do envelhecimento ativo é porque o Brasil foi signatário, né, com a OMS e a ONU no envelhecimento ativo mundial. Por isso, essa visibilidade maior, né? O Brasil se comprometeu com o envelhecimento ativo, ainda nem assinou, mas se comprometeu na Assembleia Mundial de Envelhecimento, né, em implementar o envelhecimento ativo no Brasil. Por isso desse destaque maior para o envelhecimento ativo e não para os outros envelhecimentos, porque são vários, né? São vários envelhecimentos, como você mesma citou, né? É verdade. Exatamente, né? Só se pensa no envelhecimento, né? Que é o envelhecimento que as mídias colocam, que as propagandas colocam, o idoso fazendo surf, o idoso viajando, né? E tal, mas assim, não é só isso, né? E mesmo quem está hoje dentro dessa parcela do envelhecimento ativo, mais para frente, quando se tornar um 80 a mais, né? Que a gente torce por isso, em algum momento, alguma dessas comorbidades ela pode aparecer, né? E aí? Quem não tem acesso a que na verdade o SUS ele deveria, por conta dessas questões, ele ter um bom atendimento para todos. A gente sabe que, infelizmente, não se tem esse bom atendimento. A gente tem um problema com o SUS de longa data, que é a questão do acesso, né? As pessoas não conseguem acessar, e aí vem a nossa questão da participação, né, do idoso e de toda a população no que tange participação nos conselhos, enfim, no entendimento das políticas públicas, para se entender o porquê que o SUS não atende tão bem, né, como deveria atender, né? Não é o SUS que é o culpado, é a pessoa que está lá de frente que deveria seguir com o processo de forma correta e muitas vezes não segue, e aí a população acaba sendo afetada, e aí se vende uma ideia de que o SUS que tem que acabar com o SUS, enfim. É uma discussão, às vezes, muito maior do que a gente vai colocar, mas eu acho que a questão da participação desse idoso, como a gente resgatando as falas anteriores, né, nos conselhos, na política pública, na questão até do pensamento crítico mesmo, né, parar com essa história de que eu sou idoso, então agora eu só quero o BBB, baile, bingo e bolo, né, e não exercitar o pensamento crítico, eu acho que muitas vezes acaba prejudicando o andamento de muitas políticas que poderiam beneficiar a todos. Né? Sim, porque a gente tem que fortalecer esse segmento, né? E a gente só fortalece o segmento com o protagonista, né? Sem o protagonista não há força no segmento para lutar, né? Então, por isso que a gente pretende que todos os idosos realmente defendam a sua bandeira, né? Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. O SUS é a melhor cartilha de saúde do mundo, infelizmente, por conta dos políticos corruptos, a gestão é péssima. Né? Por conta disso mesmo,
que a coisa não funciona, né? Aí tem mais um comentário aqui. Nossas leis, estatutos e diretrizes são bem escritas e mal geridas. É uma outra verdade. Então, sim. Deixa eu ver aqui. Fizeram uma... achei. Pergunta da Alice Neto. O Longevidade Brasil está muito preocupado com isso. Você conhece, doutora Sandra? Longevidade Brasil? Sim, eu faço parte do Longevidade Brasil, Alice. Faço parte, sim. É um movimento que eu faço parte, junto com outras pessoas tão importantes na área do envelhecimento, pessoas também corajosas, né, que resolveram defender a causa, assim como eu, Renata e tantos outros colegas. Então, está indo muito bem o movimento Longevidade Brasil, um movimento que está ganhando bastante visibilidade. Sandra, a gente já se adiantou, a gente está com 1h05 de live. Então, eu queria primeiro passar o e-mail do nosso plantão, tá, Renata? Plantão informativo dos direitos da pessoa idosa. Pode escrever para extensão.unat@gmail.com, extensão.unat@gmail.com, ou para... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o outro, que o outro eu não tenho de cabeça, não. Ih, meu Deus, o outro sumiu da minha... Deixa eu ver aqui, que eu já te passo o outro meu... Direito dos idosos, @gmail.com, extensão.nat@gmail.com ou direito.doisidosos@gmail.com. E o site do Instituto de Segurança Pública, eu também queria passar para quem quiser, né, quem é profissional, quer aprofundar pesquisa na área, é isp.rj.gov.br, isp.rj.gov.br. Também está aqui disponível. Se você quiser encerrar, e aí, Renata, Sandra... eu queria falar um poema, que na verdade não é um poema, é uma música do Caetano Veloso. Eu queria encerrar para os nossos participantes, para você também, oferecendo a você essa música, que é uma música muito linda, que eu tenho um carinho muito grande por essa música traduz o nosso trabalho, e eu queria deixar essa música para os participantes da nossa live, como forma de carinho nesse dia, nessa tarde de hoje, e também a você, em retribuição ao seu trabalho, e também ao seu carinho com os idosos e a nossa amizade também, tá? Vou baixar aqui, peraí. Então, enquanto você baixa... Tá, o nome da música é uma canção do Caetano Veloso chamada O Homem Velho. O homem velho deixa vida e morte para trás. Cabeça prumo, segue o rumo e nunca, nunca mais. O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol. As linhas do destino nas mãos, a mão apagou. Ele já tem alma saturada de poesia. Deixa eu voltar aqui. Soul e rock and roll. As coisas migram e ele serve de farol. A carne, a arte, arde, a tarde cai. No abismo das esquinas, a brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas. Luz fria, seus cabelos têm tristeza de neon. Belezas, dores e alegrias passam sem um som. Eu vejo o homem velho rindo numa curva do caminho de Hebron. E ao seu olhar, tudo que é cor muda de tom.
Os filhos, filmes, ditos, livros como um vendaval, espalham-no além da ilusão do seu ser pessoal. Mas ele dói e brilha um único indivíduo, maravilha sem igual. Já tem coragem de saber que é imortal. A carne, a arte arde, a tarde cai. No abismo das esquinas, a brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas. Então, Renata, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez. Muito obrigada por essa tarde incrível, incrível. Eu nem sei o que dizer mais de tanta felicidade. Quero desejar para você tudo de bom, tá? Muito sucesso no seu trabalho. Aos nossos aí participantes, todo o carinho do mundo. Se protejam. Nós vamos passar por essa fase, como já passamos por tantas dificuldades nesse mundo, e nós vamos passar por essa também. Sigam em frente, tendo fraternidade, amizade com as pessoas, voluntariado, ajudem a quem precisa e sejam felizes. A felicidade é o nosso objetivo maior. Obrigada. Sandra, eu te agradeço, muito obrigada. É um privilégio te ter aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A sua presença sempre, a sua fala é sempre uma aula para a gente. Muito obrigada. Obrigada.